Olá, meu nome é Sandrelli Vasconcelos, eu sou fonoaudióloga e é um prazer compartilhar com vocês sobre o tema Dicas de cuidados diários com a saúde vocal do professor. Então, o professor ele é um profissional da voz que utiliza esse instrumento como seu principal instrumento de trabalho. Ele necessita desse instrumento para o seu sustento financeiro, então ele é chamado de profissional da voz. Então vamos ver a primeira dica. Não poderia ser diferente. Professor, tenha sempre uma garrafinha de água por perto durante as aulas e dê pequenos goles sempre que possível. Então, o ideal é que se tome 2 litros de água por dia, cerca de 8 copos. Mas o importante é que você tenha acessível perto de você, na sua sala de aula, a sua garrafinha, para que você tome esses pequenos goles. A dica 2 é que você não grite. Estabeleça sinais de alerta para chamar a atenção dos alunos. Então, você pode bater palma, ou então chegar mais perto daquelas pessoas, daqueles alunos que estão conversando. Então, tentar algumas estratégias para que você não grite, porque o grito ele é um dos principais abusos vocais. E você vai estar agredindo as suas pregas vocais, porque elas esbarram uma na outra. Então, o interessante é que você realmente utilize outras estratégias para você estar poupando sua voz. Mantenha uma alimentação equilibrada com frutas e verduras, evitando refrigerantes, chocolate, café, leite e derivados, frituras e alimentos muito condimentados antes das aulas. Cuidado com o refluxo gastroesofágico. Então, é importante que todos nós tenhamos uma alimentação, como eu disse a vocês, bem equilibrada. E esses alimentos que eu disse para evitar são os principais alimentos que estimulam o refluxo. E esse refluxo ele é muito presente hoje em dia nos professores, por eles terem uma rotina muito pesada e às vezes não terem horários fixos, horários para se alimentar, e principalmente à noite, quando chega em casa, às vezes muito tarde da noite, come uma quantidade grande, ou então alimentos gordurosos, e tudo isso estimula esse refluxo. O refluxo é esse retorno do alimento misturado com o ácido do estômago até a boca, até a faringe, até essa região mais próxima das pregas vocais. Então, como esse alimento ele vai estar misturado com esse ácido, ele vai estar irritando todo esse tecido que reveste esse tubo digestivo. Então, o interessante é que o professor ele se previna e tente aguardar um tempo de 2 a 3 horas de digestão, né, depois que se alimentar, à noite principalmente, para poder dormir, para poder deitar, para que não haja esse desenvolvimento desse refluxo. Então, o que a gente recomenda, se você estiver muito cansado e tiver que realmente deitar, que você coloque travesseiros nas suas costas e que você fique numa posição inclinada, cerca de 45 graus. Não fale quando estiver escrevendo ou apagando o quadro. Sua voz não será bem projetada nestas situações. Então, quando você estiver escrevendo, nada de ficar falando e escrevendo ao mesmo tempo. Sempre fale, sempre faça sua explicação de frente para os alunos. Utilize estratégias para diminuir o esforço vocal durante a dinâmica em sala de aula. Então, cada sala de aula, cada aluno vai ser diferente. Então, o professor ele vai saber quais as estratégias que ele pode utilizar em cada sala. Existem salas mais agitadas, existem salas mais calmas. Então, só o professor vai saber o que ele pode utilizar naquela sala específica. Então, como exemplo, ele pode utilizar essa da foto como alguns grupos, para que ele possa falar em pequenos grupos, ou então a utilização de apresentações.
tudo isso são estratégias para diminuir o esforço durante a dinâmica da sala de aula. Use o microfone sempre que estiver disponível. Não exagere no uso da voz em dramatizações e ensaios de datas comemorativas. Então, se você tem a possibilidade de usar um microfone em sala de aula, utilize. O amplificador sonoro individual, ele é muito importante para você estar ampliando sua voz sem esforço. Então, você vai realmente estar evitando o esforço e poupando a sua voz. Então, muitos professores que também fazem parte de organizações de dramatizações ou festas nas escolas, eles sentem muito esse esforço vocal e cansaço ao falar, ardor, principalmente quando eles estão nessa organização com grandes públicos, né, com uma quantidade muito grande de alunos. Então, o interessante é, nesses momentos, principalmente, usar o microfone. E se você tem essa possibilidade de usar na sala de aula, usar sempre também na sala de aula. Elimine os ruídos que você pode controlar na sala, como fechar portas, janelas e diminuir a velocidade do ventilador durante a exposição do assunto. Então, esses são os ruídos controláveis. Você pode fechar uma porta, você pode fechar a janela, né? Mas existem também aqueles ruídos incontroláveis, né? Às vezes o professor, a escola é perto de um aeroporto, então tem a frequência de aviões passando, do barulho do avião. Então, é interessante deixar o barulho passar. Você para o que você está falando, deixa o barulho passar para você continuar. Então, para não competir com esse barulho, que você não vai conseguir competir, os alunos não vão ouvir e você vai estar se esforçando mais do que o necessário. Mesma coisa são uma escola que é perto de uma avenida, por exemplo. Então, passam caminhões, carros, muitos carros propagandas que fazem muitos barulhos. A mesma coisa. Deixa o barulho passar e depois você continua sua exposição na sala de aula. Fique em repouso vocal nos intervalos e após as aulas. Então, professor, aproveite os seus intervalos e no final da aula, sempre que você puder, para estar repousando, ficando em silêncio, para estar poupando a sua voz. Eu sei que não é muito fácil ficar em silêncio, mas como profissional da voz, como você depende desse instrumento, então é interessante você se acostumar com essas estratégias mesmos e poupar cada vez mais. Não se automedique, nem utilize receitas caseiras ou sprays e pastilhas. Isso acontece muito. A automedicação é muito séria, muito grave. Então, um medicamento que foi receitado para uma pessoa é diferente para outra. Então, realmente não se deve se automedicar para que você não tenha uma crise alérgica, um problema pior, uma reação. Então, as receitas caseiras da mesma maneira. Às vezes, a utilização de gengibre, romã, própolis, chás diversos, às vezes eles podem até causar uma melhora realmente na voz, mas nós não recomendamos, pois nós não sabemos até que ponto esse chá ele pode causar outro problema na sua saúde. Então, como não há pesquisas científicas sobre isso, a gente não pode estar recomendando. Os sprays e pastilhas, eles servem como paliativos, porque eles só anestesiam a região, né, causando um bem-estar temporário, e aí eles mascaram a sua dor. Quando o efeito passa, você continua lá com o problema vocal, e às vezes pior, porque você continua a forçar. Então, não devemos realmente utilizar sprays e pastilhas. Evitar o álcool e o fumo, que são os principais fatores de risco para o câncer de laringe e outros cânceres também. Então, o álcool ele anestesia a região, ele desidrata, o fumo ele irrita, incha as pregas vocais, né, e pode causar outras patologias também de voz, além do câncer também. Então, não é indicado o uso do álcool e do fumo.
Utilize recursos vocais de expressão como entonações, ênfases e pausas no seu discurso. Então, o professor precisa ter um discurso com uma voz que tenha esses recursos, entonações, ênfases, pausas, sempre utilizando no seu discurso para que não fique um discurso monótono e não chame a atenção do ouvinte, no caso, o aluno, né? Então, através da voz, a gente pode estar chamando a atenção desse ouvinte quando a gente prolonga uma vogal, quando a gente faz uma pausa para chamar a atenção naquela parte correta do seu discurso. Então, é interessante utilizar isso para chamar a atenção desse ouvinte e também facilitar a compreensão do conteúdo. Articule bem as palavras. Então, é muito importante que o professor ou qualquer profissional da voz, ele articule bem as palavras, abrindo bem a boca, falando nos pontos corretos de articulação. Porque quando a voz ela é bem articulada, já há uma projeção de voz em 40%. Então, as pessoas compreendem bem o que você está falando. Se você não articula bem, ou se você articula de uma maneira exagerada, abrindo demais a boca, as pessoas vão prestar mais atenção na sua boca do que no seu discurso. E da mesma maneira, se você fala de uma maneira travada, quase não abrindo a boca, as pessoas também não vão compreender o que você está falando. Monitore sua voz com avaliações periódicas. Então, é muito importante que o professor, como profissional da voz, faça avaliações periódicas, né? De ano a ano, de 2 em 2 anos, façam o exame da videolaringoscopia, que é esse que está sendo realizado aí na foto. Ele é realizado pelo médico otorrinolaringologista, que é o especialista em garganta, nariz e ouvido. Então, é o otorrino que faz o exame e o professor ele precisa estar fazendo esse exame frequentemente para estar avaliando como é que está as suas pregas vocais, como é que está a sua voz. Faça exercícios de preparação da voz com a ajuda de um profissional especializado. Então, é importante que o professor ele faça exercícios de aquecimento e desaquecimento. Exercícios antes de utilizar a voz, antes de entrar na sala de aula e após terminar o seu dia de trabalho, fazer o desaquecimento. Só que esses exercícios eles precisam ser feitos com a ajuda de um profissional realmente especializado, que é o fonoaudiólogo. É o profissional indicado, recomendado para estar dando essas orientações. Então, nada de pegar o exercício de outro professor, seu colega. Cada pessoa precisa de exercícios específicos conforme a sua demanda de trabalho. Em caso de rouquidão, por mais de 15 dias, procure um médico otorrinolaringologista ou um fonoaudiólogo. Então, rouquidão não é um sintoma normal. Se você está com rouquidão por mais de 15 dias, ou cansaço ao falar, falhas na voz, dor ao engolir, então procure uma ajuda, procure um médico otorrino ou um fonoaudiólogo para avaliar o que está acontecendo com a sua voz. Aqui eu deixo para vocês uma indicação do filme, que é um curta-metragem, né, que foi organizado pelo Sindicato dos Professores de São Paulo e pelo SEV, Centro de Estudos da Voz, Minha Voz, Minha Vida. É um curta-metragem muito importante que fala sobre a história de professores que tiveram problemas com a voz. Também deixo o meu blog, Voz em Bom Som, para que vocês também possam ver outras orientações vocais. Obrigada pela atenção e até a próxima.